Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seja novamente bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal, onde comentamos a leitura diária da Escola Bíblica Dominical na classe Adultos. Hoje, segunda-feira, início de mês, dia 1º de novembro, nós também iniciamos aqui as leituras diárias concernente à lição de número 6 desse quarto trimestre. Esta lição de número 6, ela traz o seguinte título: Paulo no poder do Espírito. Esta é a lição que será tratada as leituras diárias nessa semana e, na maioria das Assembleias de Deus, será ministrada a aula no domingo pela manhã. Pois bem, queridos, o texto que nós vamos mencionar hoje, ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38, este texto que é escrito por Lucas, aonde que Lucas retrata parte da pregação de Pedro. E o texto sagrado dirá assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este texto que aqui é escrito por Lucas e falado por Pedro é um texto bastante interessante de se observar, traz alguns pontos de conflito entre algumas doutrinas, mas é um texto que nós iremos observá-lo nesta segunda-feira sob a seguinte temática: a atualidade do dom do Espírito Santo. Pois bem, olhando para a pregação de Pedro, nós compreendemos que Pedro ele está pregando para os judeus. E na sua mensagem para os judeus, Pedro ele chega neste momento da sua mensagem e diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Diferente do que algumas linhas de pensamento teológico ensinam, Pedro aqui ele não está dando um molde para batismo. O molde já havia sido dado pelo Senhor quando ele disse: Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra vez eu reitero dizendo que Pedro está pregando para os judeus. E quando Pedro está dizendo cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Pedro ele está dizendo para que aqueles judeus que estavam lhe ouvindo reconhecessem a Jesus como o Messias, aquele que tinha poder de salvar a alma do ser humano. Partindo daí, então, nós vamos para o tema que mencionamos, que é o tema desta segunda-feira, a atualidade do dom do Espírito Santo. Porque quando Pedro está dizendo isso, ele conclui esta parte da sua pregação dizendo que assim eles receberiam o dom do Espírito Santo. E aqui entra a primeira verdade de 6 verdades que nós iremos tratar aqui acerca do batismo no Espírito Santo, 6 verdades que todo cristão precisa saber. A primeira verdade é que o batismo no Espírito Santo, ele não é para que haja uma conversão na vida daquele que está o recebendo, mas ele é pós-conversão na vida daquele que está o recebendo. Sendo mais simples nas palavras, o batismo no Espírito Santo, ele não vem para que o ser humano se converta, mas ele vem para o ser humano que já converteu-se ao Senhor. Por isso que Pedro ele vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Pedro está dizendo o seguinte: assim que vocês reconhecerem a Jesus como Salvador da vossa alma, então, depois disso, vocês receberão o dom do Espírito Santo. É interessante também que aqui o Pedro fala do batismo nas águas, mas nós não podemos limitar a uma regra que o batismo no Espírito Santo ele se dá apenas após o batismo nas águas. Porque nós observamos mais à frente na conversão de Saulo, que primeiro ele recebe o batismo com o Espírito Santo, lógico, após ter convertido-se ao Senhor, recebe o batismo com o Espírito Santo e aí é batizado nas águas.
Então, a primeira verdade que nós temos aqui, tratando da atualidade do dom do Espírito Santo, é que o batismo no Espírito Santo, ele não é para a conversão daquele que está sendo batizado, mas ele é após a conversão daquele que está sendo batizado. A segunda verdade que nós encontramos e vamos tratar aqui, e comentamos aqui neste momento, é a seguinte: o batismo no Espírito Santo, ele é uma capacitação espiritual e sobrenatural para a execução da obra de Deus, o Ide do Senhor. Entendendo sobre a atualidade do dom do Espírito Santo, a atualidade do batismo no Espírito Santo, observando que ele é uma capacitação espiritual e sobrenatural para a execução da obra de Deus, eu quero aqui lhes fazer duas perguntas para que vocês pensem comigo. A primeira é: o Ide do Senhor está completamente cumprido? O Ide do Senhor está completamente cumprido? Já foi completamente realizado? A segunda pergunta é: a obra do Senhor já atingiu todos os objetivos propostos? É claro que você, parando para analisar essas duas perguntas, você certamente chegará à mesma conclusão que eu e responderá dizendo que não, que o Ide não está completamente cumprido, que a obra ainda não atingiu todos os objetivos propostos. Então, compreendendo isso, nós compreendemos que ainda há trabalho para se realizar. E se ainda há trabalho, ainda há necessidade de capacitação espiritual. Se há trabalho, se há necessidade de capacitação espiritual, concluímos então o quê? Que o batismo no Espírito Santo, ele continua sendo atual, porque ele ainda faz-se necessário para os dias de hoje. A obra do Senhor ainda não está completa, ainda há almas que precisam ser alcançadas. E o batismo no Espírito Santo é essa capacitação espiritual e sobrenatural para a execução da obra de Deus, para a execução do Ide do Senhor. Então nós temos aqui uma segunda grande verdade sobre a atualidade do batismo no Espírito Santo, a atualidade do dom do Espírito Santo. Outra grande verdade sendo essa terceira que aqui mencionamos: o batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado na dispensação da graça, a partir do Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Esta dispensação da graça é a dispensação da qual nós participamos. Então, o batismo no Espírito Santo, ele inicia-se. O batismo no Espírito Santo e não o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, e sendo Deus, ele é eterno. Ele não está preso, ele não está aprisionado ao espaço e ao tempo, e muito menos à história. O Espírito Santo é atual e atuante nos dias de hoje. Então nós, considerando que estamos na dispensação da graça, a dispensação que é derramado o poder do Espírito, nós concluímos que sim, a atualidade do dom do Espírito Santo, a atualidade do batismo no Espírito Santo, ela é real. Também há uma outra grande verdade que precisamos compreender acerca do batismo no Espírito Santo, que ele é único, ele é um momento único na vida do cristão, e ele é evidenciado pelo dom de línguas, pela manifestação do dom de línguas. Nós, pentecostais clássicos, acreditamos, conforme os registros bíblicos em Atos dos Apóstolos, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência evidenciada na manifestação do dom de línguas. O dom de línguas é a confirmação de que de fato houve o batismo no Espírito Santo, e ele é único. Só há uma vez o batismo no Espírito Santo na vida do cristão. O que acontece no demais da vida cristã são renovos espirituais, aonde que a renovação da variedade de dons na vida da pessoa. Mas o batismo no Espírito Santo, ele é único, e ele é evidenciado então pelo dom de línguas. A quarta verdade, ou melhor dizendo, a quinta verdade aqui que nós vamos trazer acerca do Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo, é que ele é uma experiência
pessoal. Ele é uma experiência pessoal, individual do cristão, que é evidenciada num todo. Cada cristão individualmente deve buscar o batismo no Espírito Santo. Pela graça de Deus, eu pude experimentar essa maravilhosa experiência do batismo com o Espírito Santo. Porém, aqui é importante ressaltar algo. O fato de que nem todos receberam o batismo com o Espírito Santo ainda, não significa que ele não exista ou que ele tenha cessado. Pelo contrário, ele é atual e ele está, e é o que nós vamos tratar aqui agora nessa sexta verdade, ele está à disposição do convertido. Ele está à disposição de todo aquele que entregou a sua vida a Cristo para a sua edificação pessoal, bem como também edificação da Igreja de Cristo. Portanto, o batismo no Espírito Santo, ele deve ser buscado com fervor, sinceridade e humildade de coração, lembrando que a glória de Deus e o objetivo principal é salvação de almas por meio da testificação do poder de Deus. Nós trouxemos aqui para você 6 grandes verdades acerca do batismo no Espírito Santo, para evidenciar para você o tema dessa leitura, que é a atualidade do dom do Espírito Santo. A primeira grande verdade foi: ele não é para conversão, ele é pós-conversão. A segunda grande verdade foi que ele é uma capacitação espiritual e sobrenatural. E se a obra não está pronta, nós precisamos dessa capacitação ainda nos dias de hoje. O Senhor continua comissionando e chamando pessoas para a sua obra. A terceira verdade é que ele é evidenciado na dispensação da graça, a dispensação da qual somos parte neste exato momento. A quarta grande verdade é que ele é único e ele é evidenciado também pelo dom de línguas, sendo no demais renovos espirituais sobre a vida do cristão. Ele é uma experiência pessoal, foi a quinta verdade. E a sexta verdade é que ele está à disposição de todo convertido. Querido, se você acompanhou até aqui esses 12 minutos e 26 segundos que estamos agora, e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu convido você a tirar um tempo em comunhão com o Senhor, pedindo que o Senhor lhe capacite, lhe revista desse poder sobrenatural, desse poder celestial, para realizar aquilo que Ele lhe designou para fazer. O batismo no Espírito Santo é real. A nossa leitura foi: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A atualidade do dom do Espírito Santo foi o tema da nossa leitura. Busque ao Senhor se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo. Se você já o recebeu, busque o renovo de Deus na sua vida, mas que você possa estar constantemente como uma candeia acesa, iluminando pessoas que estão nas trevas para a salvação do pecador e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Foi a leitura desta segunda-feira. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estamos aqui de volta, em nome de Cristo Jesus.